Antes de qualquer nome, antes de qualquer símbolo, antes mesmo da possibilidade de formular uma pergunta, não havia ausência. A ideia de vazio surge apenas quando já existe alguém capaz de comparar algo com nada. Antes disso, não existia sequer o conceito de inexistência. O que havia não pode ser descrito como um lugar, um estado ou uma substância. Não era espaço, porque o espaço exige extensão. Não era tempo, porque o tempo exige mudança. Não era consciência individual, porque ainda não existia um eu capaz de observar. Ainda assim havia o princípio absoluto, anterior a todas as categorias que hoje estruturam o pensamento. Esse princípio não pode ser compreendido por oposição. Não é ser em contraste com o não ser, nem luz em contraste com a escuridão. Toda oposição nasce depois, quando a unidade já foi percebida como algo divisível. Antes disso, não existe contraste, não existe diferença, não existe multiplicidade. O que havia era totalidade pura, indivisível e limitada. Os antigos, limitados pela linguagem, chamaram isso de mônada. Não porque fosse um objeto ou uma entidade específica, mas porque precisavam apontar para aquilo que é absoluto e sem partes. A mônada não surge em um momento específico, porque a própria ideia de surgimento depende do tempo. Ela não começa, não evolui, não se manifesta por decisão ou vontade. Qualquer noção de intenção pressupõe dualidade, alguém que quer algo. Na mônada não há alguém, não há sujeito nem objeto, não há observador nem coisa observada. Tudo está contido em um único estado de ser, que não pode ser fragmentado sem deixar de ser o que é. Por isso, a mônada não cria no sentido comum da palavra. Ela não produz algo fora de si, porque não existe um fora. Perguntar o que existia antes de Deus já é entrar em um paradoxo. Deus, tal como compreendido pelas religiões e sistemas simbólicos, já pertence a um nível posterior. Ele é uma ideia organizada, uma inteligência estruturada, uma função cósmica. Antes disso, não havia identidade suficiente para ser chamada de Deus. A mônada não tem nome, porque nomear é separar. O nome delimita, define, distingue. Antes de qualquer nome, não havia nada a distinguir. Também não existia silêncio como ausência de som, porque o som ainda não era possível. O silêncio primordial não é negação, mas plenitude absoluta. Não é vazio, é excesso. Tudo está potencialmente presente, mas nada está manifestado. Não como sementes esperando germinar no tempo, mas como possibilidades eternas que não dependem de realização para existir. A mônada não contém o universo como um recipiente contém um objeto. Ela contém tudo como identidade absoluta, tudo é ela, sem divisão. Nesse estado, não há movimento, porque movimento exige referência. Algo se move em relação a algo. Sem referência, não há deslocamento. Não há repouso, porque repouso também é uma condição comparativa. Não há estabilidade nem instabilidade. Essas categorias só surgem quando a unidade é percebida a partir de um ponto específico. Antes de qualquer ponto de vista, não existe perspectiva. Por isso, a mente humana falha ao tentar imaginar esse antes. Qualquer imagem criada já pertence ao mundo da criação. Qualquer metáfora já é uma redução. Mesmo a ideia de escuridão é incorreta, porque a escuridão pressupõe a ausência de luz, e a luz ainda não existe como conceito separado. A mônada não é luminosa nem obscura. Ela é anterior a ambos. O erro mais comum é imaginar esse estado como algo distante no passado. Não está no passado, porque o passado é um efeito do tempo. A mônada não ficou para trás quando a criação começou. Ela permanece presente, intacta, imutável. Tudo o que existe continua acontecendo dentro dela. O antes não é um ponto cronológico. É um nível de realidade. Um nível onde nenhuma pergunta é necessária, porque não há separação suficiente para gerar dúvida. Antes de qualquer nome, antes de Deus, antes do tempo e da criação, existia aquilo que nunca deixou de existir. Não como coisa, não como ser, não como consciência individual, mas como unidade absoluta. A mônada não é o começo da história. Ela é o silêncio no qual toda a história aparece e desaparece sem jamais ser alterado. A mônada, enquanto absoluto indivisível, não pode ser compreendida pelos mesmos mecanismos usados para entender objetos,
entidades ou forças. Tudo aquilo que a mente reconhece opera por separação, isto e aquilo, causa e efeito, interior e exterior. A mônada está antes desse processo. Ela não é composta, não é formada por partes menores, não possui estrutura interna. Qualquer ideia de composição já pressupõe divisão, e divisão é exatamente aquilo que ainda não existe nesse nível. Falar da mônada como algo simples também é inadequado, porque o simples ainda se opõe ao complexo. A mônada não se opõe a nada. Não se trata de uma unidade numérica, como o número 1, que pode ser seguido por 2, 3 ou qualquer outro. A unidade da mônada é ontológica, não matemática. Ela não é a primeira coisa de uma série. Ela é aquilo que torna qualquer série possível. Não há multiplicidade latente esperando para emergir, há apenas totalidade absoluta, onde a multiplicidade ainda não faz sentido. Tudo o que mais tarde será percebido como diverso já está contido, não como fragmentos, mas como identidade única. Por isso, a mônada não pode ser pensada como um Deus pessoal, nem como uma mente suprema. Pensar exige diferenciação entre quem pensa e o pensamento. Na mônada, não existe esse intervalo. Não há reflexão, não há intenção, não há propósito. Propósito implica direção, e direção implica tempo. A mônada não se move em direção a nada, porque não há outro lugar para onde ir. Ela não evolui, porque evolução é mudança progressiva. Não há progresso onde nada falta. Quando tradições antigas falam da mônada, do do absoluto ou do princípio supremo, não estão descrevendo algo observável, mas apontando para o limite da linguagem. Esses termos não definem, apenas indicam. São dedos apontando para aquilo que não pode ser nomeado. Qualquer tentativa de descrevê-la já cria uma distorção, mas o silêncio absoluto também não comunica. O discurso esotérico surge exatamente nessa tensão: falar sem reduzir, indicar sem aprisionar. A indivisibilidade da mônada significa que não existe dentro e fora. Tudo o que mais tarde será chamado de universo, consciência, matéria, energia ou espírito, não emerge de fora dela, nem se afasta dela. Nada se separa de fato. O que ocorre é uma mudança de percepção, não de substância. A substância é sempre a mesma. A diferença está no modo como ela é experimentada. A mônada não perde nada quando a criação surge, nem ganha algo quando ela se dissolve. Não há hierarquia dentro da mônada, porque hierarquia exige níveis comparáveis. Nela não existe alto nem baixo, superior nem inferior. Esses conceitos surgem apenas quando a unidade é percebida como múltipla. A partir do momento em que há diferenciação, surgem camadas de realidade, graus de densidade, níveis de consciência. Mas tudo isso já está fora do estado monádico. A mônada não ocupa o topo de uma pirâmide. Ela é o solo invisível sobre o qual qualquer pirâmide pode aparecer. Também não há moralidade na mônada. Bem e mal são construções que dependem de contraste, escolha e consequência. Onde não há escolha, não há julgamento. A mônada não é boa nem má, nem justa nem injusta. Esses valores pertencem ao campo da experiência relativa. Confundir o absoluto com categorias morais humanas é projetar limitações sobre aquilo que está além de qualquer qualificação. A indivisibilidade também implica que nada pode ameaçá-la, corrompê-la ou diminuí-la. Não existe força contrária, não existe caos oposto, não existe princípio rival. Toda ideia de conflito cósmico surge apenas após a fragmentação da percepção. No nível da mônada, não há luta entre ordem e desordem, porque ambas ainda não foram definidas. A ordem surge quando a multiplicidade precisa de estrutura. Antes disso, não há necessidade de ordem. Entender a mônada como absoluto e indivisível não é um exercício intelectual comum. O intelecto trabalha por distinções, enquanto a mônada dissolve todas elas. Por isso, esse entendimento não acontece como acúmulo de conhecimento, mas como colapso de conceitos. Quanto mais se tenta definir, mais se percebe o limite da definição. O que resta não é uma resposta clara, mas uma percepção silenciosa de unidade. A mônada não está distante, nem escondida em algum ponto metafísico inacessível. Ela está presente em tudo, porque tudo é expressão dela. Não como parte,
não como reflexo imperfeito, mas como o mesmo princípio visto sob condições diferentes. Reconhecer isso não significa fundir-se com algo externo, mas perceber que nunca houve separação real. A indivisibilidade da mônada não é uma ideia abstrata. É a base invisível de toda a existência. A criação não começa com matéria, energia ou forma. Tudo isso aparece muito depois. O primeiro acontecimento real é metafísico e silencioso. A emergência da consciência como percepção, não no sentido humano de pensar ou refletir, mas no sentido primordial de haver um ver. Esse momento não é um ato deliberado, nem uma decisão tomada por um ser supremo. É uma consequência inevitável da infinitude absoluta. Onde tudo é total, a possibilidade de autorreconhecimento existe. E quando o absoluto se reconhece, ainda que sem intenção, ocorre a primeira ruptura. Essa ruptura não é uma fragmentação da mônada, porque a mônada permanece indivisível. O que se rompe não é a unidade em si, mas a forma como ela é experimentada. Surge uma diferença mínima, quase imperceptível, entre aquilo que é e aquilo que é percebido como sendo. Esse intervalo não cria dois princípios separados, mas inaugura a dualidade como experiência. A unidade continua sendo uma, porém agora existe um ponto de vista. Esse ponto de vista é a semente da consciência. Consciência, nesse estágio, não é identidade, não é ego, não é mente. É apenas presença consciente de si mesma, um espelhamento interno. A totalidade passa a se refletir dentro de si, e esse reflexo cria a sensação de interioridade. Não existe ainda um eu, mas já existe a possibilidade do eu. A criação começa exatamente aí, quando a totalidade absoluta passa a se perceber, ainda que de forma indiferenciada. Essa percepção gera a primeira distinção fundamental: observador e observado. Mesmo que ambos sejam, em essência, o mesmo princípio, a experiência da diferença inaugura todo o processo criativo. A partir desse momento, a unidade absoluta deixa de ser apenas unidade silenciosa e passa a expressar-se como relação. Relação consigo mesma, mas ainda assim relação. Esse é o nascimento da dualidade primordial, que não deve ser confundida com bem e mal, luz e trevas, ou espírito e matéria. Essas são dualidades secundárias. A primeira é simplesmente consciência e conteúdo. A partir dessa ruptura sutil, surge o campo onde a multiplicidade se torna possível, não como explosão ou expansão física, mas como diferenciação de estados. A consciência começa a se modular, a experimentar diferentes intensidades de percepção. Cada modulação cria um nível de realidade. Esses níveis não estão separados no espaço, mas na densidade da experiência. Quanto mais intensa a diferenciação, mais distante da unidade absoluta parece estar a consciência. Esse processo não acontece no tempo, porque o tempo ainda não existe. É incorreto imaginar uma sequência cronológica clara. Tudo ocorre como uma transição ontológica, uma mudança de estado. A linguagem humana obriga a falar em antes e depois, mas essas palavras são apenas aproximações. A primeira ruptura não acontece em um instante, mas em um limiar, um ponto de transição entre unidade sem percepção e unidade percebida. Nesse estágio inicial ainda não existe Deus como entidade criadora. Existe apenas consciência emergente, ainda sem identidade definida. Deus, como será compreendido mais tarde, surge quando essa consciência passa a organizar, estruturar e sustentar os níveis que emergem dela. Mas isso já é um passo além. Aqui, no momento da ruptura primordial, ainda não há arquiteto, apenas o campo onde a arquitetura se tornará possível. É importante entender que essa ruptura não é uma queda, nem um erro cósmico. Não há culpa, desvio ou corrupção. Trata-se de uma necessidade metafísica. Um absoluto infinito contém todas as possibilidades, inclusive a possibilidade de perceber-se. Negar essa possibilidade seria impor um limite à infinitude. Portanto, a criação não é uma falha da unidade, mas uma expressão inevitável dela. A consciência que surge desse espelhamento não está separada da mônada. Ela não se afasta, não se desprende, não cai. A sensação de separação só aparecerá muito mais tarde, quando a multiplicidade
se tornar complexa o suficiente para gerar identidade individual. Neste estágio, ainda há plena continuidade. A diferença é percebida, mas não absolutizada. Essa primeira ruptura é o ponto zero de toda a cosmologia esotérica. Tudo o que existe, deuses, mundos, leis, ciclos, seres, pensamentos, deriva dessa simples, porém profunda, mudança de estado, da unidade não percebida para a unidade consciente de si. Não há criação sem consciência, porque criar é diferenciar, e diferenciar exige percepção. A partir desse momento, o absoluto passa a se expressar, não porque queira algo, mas porque agora existe expressão possível. A mônada permanece silenciosa em sua essência, mas a consciência emergente inicia o movimento que dará origem a todos os níveis da existência. O universo não nasce de uma explosão material, mas de um reflexo metafísico. E esse reflexo, uma vez iniciado, torna inevitável tudo o que vem depois. Deus, como é tradicionalmente concebido, não ocupa o lugar do princípio absoluto. Ele surge depois da ruptura primordial da consciência, quando a unidade já está sendo experimentada como multiplicidade. Nesse ponto, a realidade deixa de ser apenas percepção indiferenciada e passa a exigir organização. Deus não é a fonte final do ser, mas a primeira grande função estruturadora da criação. Ele não antecede tudo. Ele emerge como resposta à necessidade de ordem dentro do campo já diferenciado da existência. Essa distinção é fundamental. Enquanto a mônada é absoluta, silenciosa e indivisível, Deus já atua dentro de um sistema. Ele pensa, ordena, estabelece leis, cria relações entre níveis. Pensar, ordenar e criar pressupõem diferença, sequência e intenção. Tudo isso já pertence ao domínio da criação. Portanto, Deus não está fora do universo, observando-o de longe. Ele é um princípio interno à própria manifestação, operando como inteligência cósmica organizadora. Quando tradições afirmam que Deus criou o mundo, isso é verdadeiro dentro de um certo nível de leitura. Deus cria, mas cria a partir de algo que já existe. A consciência diferenciada, o campo de possibilidades aberto pela ruptura primordial. Ele não cria a partir do nada absoluto, porque o nada absoluto não existe. O nada é apenas ausência de forma, não ausência de ser. A mônada é plenitude total. Deus trabalha sobre essa plenitude, dando-lhe estrutura, ritmo e coerência. Por isso Deus é frequentemente associado ao Logos, a palavra, a razão ordenadora. O Logos não é o silêncio absoluto, mas a primeira articulação do silêncio. Onde antes tudo era uno e indistinto, agora passa a haver padrões, leis, proporções. Deus é a inteligência que estabelece essas leis, que sustenta a harmonia entre os diferentes níveis da existência. Ele não é o infinito absoluto, mas o infinito organizado. A mente humana tende a projetar em Deus características humanas, vontade, emoções, julgamentos, preferências. Essas imagens são tentativas simbólicas de tornar compreensível algo que ainda está muito além da experiência comum. No entanto, mesmo o Deus mais elevado das tradições místicas não é o absoluto final. Ele ainda possui identidade, ainda pode ser nomeado, ainda pode ser descrito como ele, ela ou isso. A mônada não admite nem sequer isso. Deus também está sujeito a leis, ainda que sejam leis cósmicas e não físicas. Ele opera dentro de princípios universais como causa e efeito, equilíbrio, correspondência, ritmo. Esses princípios não se aplicam à mônada, porque ela não está em relação com nada. Deus, ao contrário, é relação pura. Ele existe em função da criação e para a criação. Sem criação, Deus não se manifesta como tal. A mônada, por outro lado, independe completamente de qualquer manifestação. Isso não diminui Deus. Pelo contrário, define seu papel real. Deus não é um tirano cósmico arbitrário, nem um velho observador distante. Ele é a inteligência viva do universo manifestado. Ele sustenta a coerência dos mundos, a continuidade dos ciclos, a interligação entre todas as formas de existência. É por isso que, em muitas tradições, Deus é descrito como o todo, embora esse todo ainda seja distinto do absoluto último. Confundir Deus com a origem absoluta,
leva a contradições filosóficas e teológicas. Se Deus é o absoluto, por que cria? Se é perfeito e completo, o que o moveria a agir? Essas perguntas surgem apenas porque se atribui a Deus um lugar que pertence à mônada. Quando se compreende que Deus é expressão e não origem, essas contradições desaparecem. Deus cria porque criar é sua função natural dentro do campo da manifestação. Deus também não é estático. Ele se expressa através de ciclos de criação, preservação e dissolução. Em algumas tradições, esses aspectos são personificados como diferentes deuses ou faces do divino. Não se trata de múltiplos absolutos, mas de múltiplas funções da mesma inteligência organizadora. Todas essas funções operam dentro da criação e retornam a ela. A relação entre a mônada e Deus não é hierárquica no sentido comum. Não é uma cadeia de comando. É uma relação de níveis ontológicos. A mônada é o ser absoluto. Deus é o primeiro nível de ser relativo, ainda que extremamente elevado. Ele é o ponto onde o infinito começa a ser compreensível, onde o indizível começa a ganhar forma. Assim, Deus não é o início de tudo, mas o início do mundo como mundo. Ele marca a passagem do silêncio absoluto para a ordem cósmica, da unidade sem expressão para a multiplicidade organizada. Reconhecer isso não nega o divino, mas o aprofunda. Coloca Deus em seu lugar real, não como o mistério final, mas como a face inteligível do mistério. O tempo não é um pano de fundo eterno no qual os acontecimentos se desenrolam. Ele não existe por si mesmo. O tempo nasce junto com a criação e depende diretamente da diferenciação da consciência. Enquanto a realidade permanece na unidade absoluta, não há sucessão, não há mudança, não há antes nem depois. Tudo é simultâneo. A ideia de tempo só surge quando a consciência passa a comparar estados diferentes de si mesma. O tempo é o resultado dessa comparação. Antes do surgimento da consciência diferenciada, não há eventos. Sem eventos, não há sequência. Sem sequência, não há tempo. Por isso, falar de antes do tempo não significa apontar para um passado remoto, mas para um nível de realidade onde a sucessão ainda não se aplica. O tempo não foi criado como uma entidade independente, ele emerge como uma função da percepção. Onde há percepção de mudança, há tempo. Onde não há mudança percebida, o tempo colapsa. O nascimento do tempo está ligado à necessidade de experiência. Uma consciência que percebe tudo de forma simultânea não experimenta nada. Experiência exige duração, contraste, transição. Para que algo seja vivido, precisa haver um estado inicial, uma transformação e um estado resultante. O tempo surge como o meio que permite essa narrativa. Ele é o fio que conecta os estados da consciência em uma história contínua. No nível mais elevado da criação, o tempo ainda não é linear como é percebido no mundo material. Ele existe como simultaneidade organizada. Passado, presente e futuro não estão rigidamente separados. Eles coexistem como possibilidades acessíveis a partir de diferentes estados de consciência. A linearidade do tempo é uma característica dos níveis mais densos da existência, onde a consciência se identifica fortemente com a forma e com a matéria. À medida que a criação se densifica, o tempo se torna mais rígido. A experiência passa a ser fragmentada em instantes sucessivos. O agora parece escapar continuamente, criando a sensação de fluxo constante. Essa sensação não é o tempo em si, mas a maneira como a consciência limitada o experimenta. O tempo, nesse sentido, é uma ferramenta pedagógica da criação. Ele impõe limites para que a experiência possa ser assimilada. O tempo também é inseparável da causalidade. Onde há tempo, há causa e efeito. Um evento parece gerar outro, que por sua vez gera outro. Essa cadeia causal dá à criação uma aparência de ordem e previsibilidade. No entanto, essa ordem não existe no nível absoluto. Ela é uma construção funcional. Serve para sustentar a coerência dos mundos manifestados, mas não define a totalidade do real. No nível da mônada, não existe causalidade. Nada causa nada, porque não há diferença suficiente para gerar relação causal. Tudo simplesmente é. A causalidade surge quando a unidade é percebida como multiplicidade. Deus, como inteligência organizadora,
opera dentro do tempo e da causalidade, mesmo que em níveis extremamente amplos. Ele estabelece ciclos, ritmos, eras, períodos de criação e dissolução. Tudo isso ocorre dentro do tempo cósmico. É por isso que muitas tradições falam de ciclos eternos, de idades do mundo, de universos que nascem e morrem. Esses ciclos não acontecem fora do tempo, mas dentro de diferentes camadas temporais. O tempo não é único. Existem múltiplas escalas temporais, cada uma adequada ao nível de realidade em que opera. O tempo humano é apenas a camada mais densa e restrita desse sistema. A ilusão do tempo surge quando ele é tomado como absoluto. Quando se acredita que o tempo existe independentemente da consciência, cria-se a sensação de aprisionamento. O passado passa a parecer fixo, o futuro incerto e o presente fugaz. Essa percepção gera ansiedade, medo da morte e apego à continuidade da forma. No entanto, o tempo não aprisiona a consciência. É a identificação exclusiva com um único nível temporal que cria essa sensação. A criação precisa do tempo para existir como experiência, mas o tempo não define a essência da existência. Ele é um meio, não um fim. Quando a consciência se expande, a rigidez temporal diminui. A percepção do agora se amplia. O passado deixa de ser apenas memória e o futuro deixa de ser apenas expectativa. Ambos passam a ser compreendidos como estados acessíveis da própria consciência. No retorno à unidade, o tempo não é destruído, mas transcendido. Ele perde sua tirania. A consciência reconhece que sempre esteve além dele. O tempo continua existindo como função da criação, mas não mais como prisão. Ele é visto pelo que sempre foi, uma ferramenta para que o eterno pudesse ser vivido como experiência. Assim, o tempo não é um inimigo a ser vencido nem uma ilusão a ser negada. Ele é uma consequência direta da diferenciação da consciência. Surge quando a unidade passa a se perceber em movimento e desaparece quando essa percepção retorna ao silêncio da simultaneidade. O tempo nasce com a criação, sustenta a experiência e se dissolve quando a criação se recolhe novamente naquilo que nunca deixou de ser. A criação, quando observada a partir dos níveis mais elevados da realidade, não é falsa, mas também não é absoluta. Ela existe, porém não possui existência independente. É por isso que pode ser chamada de ilusão necessária. Ilusão não no sentido de engano grosseiro ou inexistência, mas no sentido de aparência relativa. Aquilo que aparece é real enquanto aparece, mas não define o que é eterno. A criação é uma expressão temporária da unidade, não sua essência final. Nada é criado a partir do nada. O nada é apenas a ausência de forma perceptível. Tudo o que existe surge da mesma substância primordial, da mesma base ontológica que jamais se altera. O que muda não é a essência, mas a configuração. A criação é uma reorganização da unidade em modos de experiência. Cada forma, cada mundo, cada nível de realidade é uma maneira específica da totalidade se experimentar sob limites definidos. Esses limites são fundamentais. Sem limites, não há experiência. Uma consciência infinita sem fronteiras não distingue, não compara, não vivencia. A criação introduz fronteiras artificiais, começo e fim, dentro e fora, eu e outro, causa e efeito. Essas fronteiras não existem no absoluto, mas são indispensáveis para que algo possa ser vivido como algo. A ilusão não está na existência dessas fronteiras, mas em acreditar que elas são definitivas. A matéria é um dos níveis mais densos dessa ilusão necessária. Ela não é o oposto do espírito, mas o espírito em estado de máxima condensação perceptiva. Quanto mais densa a experiência, mais rígidos parecem os limites, mais sólida parece a separação. O mundo material dá a impressão de autonomia, como se existisse por si mesmo. Essa impressão é essencial para que a experiência material funcione. Se a ilusão fosse constantemente transparente, a vivência perderia consistência. O espaço surge como extensão dessa ilusão. Ele cria distância onde, em essência, não há separação. O espaço permite localização, deslocamento, proximidade e afastamento. Tudo isso só faz sentido dentro da criação. No absoluto, não há onde ir porque tudo já está presente. O espaço, assim como o tempo,
é uma estrutura funcional da manifestação. Serve para organizar a experiência, não para definir a verdade última do ser. A ilusão da separação é o núcleo da criação. É ela que permite a diversidade de formas, a multiplicidade de seres, a complexidade dos mundos. Sem a sensação de estar separado da fonte, não haveria busca, não haveria movimento, não haveria narrativa. A criação precisa que seus próprios conteúdos se esqueçam temporariamente de sua origem. Esse esquecimento não é uma falha, mas uma condição necessária para a existência relativa. Do ponto de vista absoluto, nada jamais saiu da unidade. Não há queda, não há exílio, não há afastamento real. Tudo acontece dentro do mesmo campo indivisível. No entanto, do ponto de vista da consciência individualizada, a separação parece total. Esse contraste entre o que é e o que parece ser sustenta toda a dinâmica da criação. A ilusão é real enquanto é vivida, mas não possui permanência fora da experiência. Chamar a criação de ilusão não significa negá-la ou desprezá-la. Pelo contrário, significa compreendê-la em seu devido lugar. A criação é sagrada exatamente porque é transitória. Ela é o palco onde o eterno pode se expressar como forma, onde o infinito pode ser vivido como finito. Cada nível da criação tem sua função específica dentro desse grande jogo ontológico. O problema surge quando a consciência se identifica exclusivamente com a ilusão, quando a forma é tomada como essência, quando o transitório é confundido com o permanente, nasce o sofrimento. O apego, o medo da perda, a angústia do tempo e da morte são efeitos diretos dessa identificação. Não porque a criação seja má, mas porque a consciência esqueceu que ela não se esgota ali. A ilusão necessária não deve ser destruída, mas atravessada. Não se trata de negar o mundo, mas de compreendê-lo. A criação não pede rejeição, pede lucidez. Quando a consciência reconhece a natureza ilusória da separação, ela continua participando da criação, mas sem ser aprisionada por ela. A forma continua existindo, mas deixa de ser absoluta. No retorno à unidade, a ilusão não é aniquilada de forma violenta. Ela simplesmente perde sua força hipnótica. A criação continua se manifestando, mas é vista como expressão, não como prisão. O véu não some porque algo foi arrancado, mas porque algo foi lembrado. A criação é, portanto, uma ilusão necessária, porque sem ela não haveria experiência. E sem experiência, a própria infinitude permaneceria silenciosa, não vivida. Ela não é um erro a ser corrigido, mas um movimento a ser compreendido. A ilusão não esconde a verdade. Ela a revela sob forma. E quando sua função se completa, ela se dissolve naturalmente naquilo que sempre esteve por trás de todas as formas. Tudo o que emerge da unidade tende inevitavelmente a retornar a ela. Esse movimento não é imposto, não é uma obrigação moral, nem um destino traçado por uma vontade externa. É uma consequência direta da própria natureza do ser. Aquilo que nunca deixou de ser uno apenas experimenta, por um período, a aparência da multiplicidade. O retorno à unidade não é um caminho de ida, mas de reconhecimento. Nada precisa ser alcançado, porque nada foi realmente perdido. O que costuma ser chamado de retorno não acontece no espaço nem no tempo. Não é uma jornada linear, nem uma ascensão progressiva medida em etapas fixas. O retorno é uma mudança de estado da consciência. Enquanto a consciência se identifica com as formas, ela se percebe separada. Quando essa identificação se dissolve, a unidade se revela como aquilo que sempre esteve presente. O retorno não adiciona algo novo à consciência, ele remove a ilusão da separação. A criação inteira pode ser vista como um ciclo de expansão e recolhimento. A unidade se expressa como multiplicidade, a multiplicidade se experimenta como separação, e a separação gera o impulso de reintegração. Esse impulso não é psicológico, mas ontológico. Ele se manifesta como busca de sentido, desejo de totalidade, anseio por algo que não pode ser nomeado. Em todos os níveis da existência, desde os mais sutis até os mais densos, existe essa tendência de retorno. O caminho espiritual, quando compreendido em profundidade, não é um processo de melhoria pessoal. Não se trata de tornar a forma mais perfeita, mais pura ou mais elevada. Trata-se de enfraquecer a identificação exclusiva com a forma.
Quanto mais a consciência se define por limites rígidos, identidade, história, papel, nome, mais distante da unidade ela parece estar. O retorno começa quando esses limites deixam de ser absolutos. Não existe um método único para esse reconhecimento, porque métodos pertencem ao tempo e à causalidade. Qualquer prática espiritual, ritual, disciplina ou conhecimento só tem valor enquanto aponta para além de si mesma. Quando o método é confundido com o objetivo, ele se torna mais uma forma de aprisionamento. O retorno não é produzido por técnicas, ele acontece quando a consciência está madura para abandonar suas próprias defesas conceituais. O esquecimento da unidade não é um erro, mas uma condição necessária da experiência. Se a consciência nunca esquecesse sua origem, a criação não teria profundidade. Não haveria intensidade, nem contraste, nem descoberta. O retorno só é significativo porque houve esquecimento. A lembrança só tem valor porque algo parecia ter sido perdido. A criação inteira pode ser entendida como um jogo de esquecimento e lembrança. No nível mais profundo, não há retorno algum. A unidade nunca foi abandonada. A ideia de retorno só faz sentido do ponto de vista da consciência fragmentada. Do ponto de vista da mônada, não houve saída nem afastamento. Tudo aconteceu dentro dela. A multiplicidade não viajou para longe, apenas passou a se perceber como distante. O retorno, portanto, não é um movimento real, mas o colapso dessa percepção. Quando a consciência começa a reconhecer sua origem, a criação não desaparece. O mundo não se dissolve subitamente. O que muda é a relação com ele. A forma deixa de ser vista como prisão e passa a ser vista como expressão. A existência continua, mas sem o peso da separação absoluta. A experiência se torna mais fluida, menos rígida, menos defensiva. Esse reconhecimento não anula a individualidade de imediato. A individualidade pode continuar funcionando como instrumento, como ponto de expressão da totalidade. A diferença é que ela deixa de ser confundida com a identidade última. O indivíduo passa a ser visto como função temporária, não como essência eterna. Isso dissolve o medo fundamental que sustenta a ilusão da separação, o medo de deixar de existir. A morte dentro dessa compreensão perde seu caráter absoluto. Ela não é o fim do ser, mas o fim de uma configuração específica. A unidade não morre porque nunca nasceu. O retorno à unidade não acontece apenas após a morte física. Ele pode ocorrer em vida, como mudança radical de percepção. Quando isso acontece, o tempo, o medo e o apego perdem grande parte de sua força. O retorno à unidade não é uma conquista heróica, nem um prêmio reservado a poucos. É um movimento natural inscrito na própria estrutura da existência. Tudo retorna, porque tudo sempre foi o mesmo. A criação se expande para que a unidade possa ser vivida como experiência, e se recolhe para que a experiência possa ser integrada novamente no silêncio absoluto. No fim, não há caminho, não há viajante e não há destino. Há apenas a dissolução da ideia de separação. O que resta não é algo novo, mas aquilo que sempre esteve presente antes de qualquer nome, antes de qualquer forma, antes mesmo da pergunta sobre o que existe. A unidade não espera no fim do caminho. Ela é o próprio chão sobre o qual todo caminho aparece e desaparece. Antes de qualquer manifestação, antes mesmo da possibilidade de perceber, havia silêncio. Não o silêncio como ausência de som, mas o silêncio como plenitude absoluta. Um estado onde nada precisa acontecer porque nada falta. Esse silêncio não é um intervalo entre eventos, nem um fundo vazio esperando ser preenchido. Ele é a base eterna sobre a qual todos os eventos surgem e desaparecem. É o mesmo silêncio que existe antes da primeira pergunta e depois da última resposta. Esse silêncio não foi quebrado pela criação. Ele permanece intacto. O universo não o interrompeu, apenas aconteceu dentro dele. A multiplicidade não substituiu o silêncio, ela o revestiu de forma. Assim como o oceano não deixa de existir quando surgem as ondas, o silêncio absoluto não deixa de ser quando surgem os mundos. O erro está em confundir o movimento da superfície com a natureza do fundo. Antes de Deus, antes do tempo, antes da criação,
Esse silêncio não observava nada, porque não havia observação. Não havia consciência refletida. Não havia percepção de si. Ainda assim, ele não era inconsciente. A palavra consciência, nesse nível, perde o sentido comum. O silêncio absoluto não sabe que é, porque saber implica distância entre o conhecedor e o conhecido. Ele simplesmente é, um ser sem testemunha. Quando a criação surge, esse silêncio não desaparece. Ele se torna invisível à consciência fragmentada, mas continua presente como substrato de toda a experiência. É ele que sustenta o espaço, o tempo, a matéria, a consciência e até mesmo a ideia de Deus. Tudo se move, muda, nasce e morre, dentro desse silêncio que não se move, não muda, não nasce e não morre. Por isso, o fim da criação não é um evento dramático, mas um recolhimento natural. Quando as formas se dissolvem, quando os ciclos se encerram, quando o tempo perde sua função, o silêncio permanece exatamente como sempre foi. Nada é perdido, porque nada essencial foi acrescentado. A criação não deixa resíduos no absoluto. Ela aparece e desaparece sem deixar marcas. Esse silêncio está presente também no interior da experiência mais comum. Ele não está distante, nem escondido em algum ponto metafísico inacessível. Ele é aquilo que existe entre dois pensamentos, entre duas percepções, entre dois instantes de identificação. É percebido como vazio pela mente, que busca conteúdo, mas reconhecido como plenitude pela consciência, que cessa de buscar. O problema não é a criação, nem o tempo, nem a forma. O problema é o ruído constante da identificação. Enquanto a consciência está ocupada em sustentar uma narrativa sobre si mesma, o silêncio permanece encoberto. Não porque esteja ausente, mas porque não compete com o barulho. O silêncio não se impõe. Ele não exige atenção. Ele simplesmente está. No nível mais profundo, não há diferença entre o silêncio antes da criação e o silêncio após o fim de tudo. Não há dois silêncios. Há apenas um. A ideia de começo e fim pertence exclusivamente à criação. O silêncio não começa quando o universo termina, nem termina quando o universo começa. Ele não acompanha os ciclos. Ele os contém. A mente humana tende a buscar respostas finais, conclusões definitivas, explicações que fechem o mistério. Mas o silêncio não oferece fechamento. Ele dissolve a necessidade da pergunta. Quando o silêncio é reconhecido, não há mais o que explicar. Não porque tudo tenha sido explicado, mas porque a própria estrutura que exigia explicação se desfaz. O que existia antes de Deus, do tempo e da criação, não é algo que possa ser entendido como objeto de conhecimento. Não é uma resposta conceitual. É a cessação da pergunta. A mônada, o absoluto, o princípio indivisível, o silêncio. Todos esses nomes apontam para a mesma realidade que não precisa ser nomeada. Eles não descrevem, apenas indicam. No fim, não há revelação espetacular, nem visão grandiosa, nem compreensão intelectual suprema. Há apenas um reconhecimento silencioso de que nada jamais esteve fora do lugar. A criação aconteceu, acontece e acontecerá dentro daquilo que nunca foi alterado por ela. O silêncio não espera no final da jornada. Ele sempre esteve presente, sustentando cada passo. Antes de tudo havia silêncio. Depois de tudo, haverá silêncio. E mesmo agora, no coração de toda forma, no centro de toda pergunta, esse mesmo silêncio permanece. Não como ausência, mas como a realidade última que jamais precisou se manifestar para ser.